Boa tarde, bem-vindos a mais um programa Fé dos Homens da responsabilidade do COPIC, o Conselho Português de Igrejas Cristãs. No próximo domingo, dia 30 de agosto, o texto do lecionário aponta uma vez mais para o Evangelho de Mateus e para aquele que é o confronto entre Jesus e Pedro, quando Pedro repreende Jesus depois do próprio Pedro ter dito que Jesus é o Messias. E para entendermos um pouco este diálogo que se estabelece entre Jesus e Pedro, nós temos connosco a pastora Miriam, que uma vez mais nos irá tentar traduzir um pouco o conteúdo deste texto. Pastora Miriam, obrigado uma vez mais. Obrigada. Pedro repreende Jesus. Pedro acha que Jesus está aí por caminhos errados. Sim. Será isso, verdade? Certamente. Ele realmente não estava a compreender. Depois dele ter proclamado que Jesus é o Messias, depois dos seus discípulos terem chegado a essa convicção, na verdade eles não tinham ainda compreendido suficientemente que tipo de Messias o Jesus estava a ser ou queria ser. E, portanto, Jesus tinha a noção de que ele precisava de algum tempo com os seus discípulos para que eles conseguissem compreender que o caminho que Jesus ia seguir não era o caminho de um rei conquistador, de um rei violento, de alguém que tomasse o poder político da forma como os próprios discípulos ainda julgavam que seria. E quando Pedro se dá conta de que Jesus anuncia que o seu fim será um fim trágico e será o fim semelhante àquilo que nós podíamos considerar um fracasso total, Pedro teme porque ele ama Jesus, ele não quer de forma nenhuma que lhe aconteça isto e ele tenta demovê-lo, podemos dizer, porque queria que Jesus no fundo fosse o tal rei sobre todas as coisas. E seria só uma preocupação com Jesus, mas uma preocupação consigo mesmo, não querer estar ao lado de um perdedor? Naturalmente, porque para que iam fazer um caminho que ia levar ao fracasso. E Jesus dá-se conta, certamente, de que ele foi levado pelo seu amor por Jesus a ter essa reação, a demovê-lo dos seus intentos. Ao longo da vida, Jesus teve vários momentos em que ele foi chamado a fugir do seu caminho porque seria melhor para ele. Aliás, a sua primeira noção de que ele teve disso foi exatamente nas tentações do deserto, em que lhe era proposto o poder da parte de Satanás e Jesus recusa. E aqui temos Jesus a fazer a ligação realmente entre a sua discussão com Satanás nas tentações e a sua discussão agora com Pedro. Pedro fala em tom de amor, em tom de preocupação com ele, e Jesus vê em Pedro uma força que tenta demovê-lo da mesma forma que Satanás fez. Por isso ele diz: sai da frente de mim, ou vai para trás de mim. E certamente que Jesus amava muito Pedro. E ao usar a expressão Satanás, é a expressão que diz um adversário, alguém que quer impedir Jesus de fazer o caminho que tem que fazer. Satanás é aquele que é o nosso adversário, que nos quer demover do caminho de Deus. É a sedução para o outro caminho. Para um outro caminho, desviar-nos do caminho que nós temos. E ao longo da vida, às vezes temos forças contrárias e às vezes essas forças contrárias não nos apercebemos, até agem para connosco partindo do amor que têm por nós, porque consideram que se calhar o caminho que estamos a levar não é o melhor para nós próprios. Mas Jesus identifica Pedro pelos olhos de um adversário que lhe surge, com boas falas, com boas intenções. Por exemplo, houve uma fase da sua vida em que a sua própria família também tentou demovê-lo dele continuar o seu caminho, certamente por amor, certamente preocupados com ele. E ele diz: vai para trás de mim, porque Jesus é que vai adiante de nós no caminho. Claro. Nós temos que seguir Jesus, nós temos que ir atrás dele, nos passos dele. Não somos nós que sabemos o que é melhor para Jesus, ou não somos nós que podemos dizer a Jesus como é que ele deve fazer
até para connosco e se calhar para o rumo da sua missão na Terra, para o rumo da sua igreja. Não somos nós que devemos dizer a Jesus porque caminho é que Ele tem que levar. Somos nós que temos de ir atrás dos seus passos, e os passos que Ele nos deixa é os passos da total obediência a Deus e de não se virar nem para a direita nem para a esquerda, nem por adversários que estão contra Ele, nem os que são a favor dEle, porque a sua missão é daquele que realmente tem na sua mão a sua grande realização. Jesus vai direto a Jerusalém, irá direto a Jerusalém, e Ele precisa de que os seus discípulos compreendam que o seu processo é um processo de submissão a Deus, mas é um processo de realização do seu intento para que toda a humanidade seja liberta do medo, do pecado e da morte, que Ele alcança com a ressurreição. Na verdade é o caminho da cruz, que não é o caminho, é o caminho que toda a da gente cruz, quer seguir. mas também é o caminho da redescoberta e da vida da ressurreição. Esse é que é o destino final. Eu lembro um texto em que Jesus tem na sinagoga, onde ele cita o Isaías e onde ele fala de apregoar o ano aceitável do Senhor, mas recusa dizer o dia da vingança. Exatamente. E essa não era obviamente a Porque intenção. Jesus é mobilizado pelo bem de Deus e pela redenção da humanidade. Claro. É a sua paixão do bem e não nenhum sentimento mórbido pela cruz ou pela vitimização. Exatamente. Mas é sobretudo para Ele conseguir libertar o seu povo e cada um de nós. Claro. Muito obrigado, pastora Miriam, uma vez mais, por esses esclarecimentos. Obrigada. Nós chegamos uma vez mais ao fim do nosso programa. Nós voltaremos a estar convosco no dia 10 de setembro. Até lá, fiquem bem, fiquem com Deus.